Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 42 do Enem PPL 2019. Vou ler o enunciado primeiramente. Enquanto isso, eu quero que você curta o vídeo. Coloca um joinha. E se você não tiver inscrito, não tiver inscrita, se inscreve agora, aproveita o momento, tá? Eu já vou colocar a propaganda também, aí você assiste a propaganda completamente, é a sua forma de dizer, sou grata, sou grato, e assim eu recebo monetização. Vou colocar agora. A iluminação não está mais tão boa, tão maravilhosa, mas vou continuar porque eu quero gravar alguns vídeos hoje e eu já estou aqui para isso, então vamos continuar. Enunciado da questão 42. No texto, a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para... Vamos ver por que tem tanto artigo as, tanto pronome essas. E o texto é de Carlos Drummond de Andrade, Essas Meninas. Vou ler agora. As alegres meninas que passam na rua com suas pastas escolares, às vezes com seus namorados. As alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. O uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo, riem. Hoje de manhã estavam sérias. Era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera notícia do crime. O corpo da menina, encontrado naquelas condições, em lugar ermo. A selvageria de um tempo que não deixa mais rir. As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres. Veja, no primeiro parágrafo tem essas meninas e no último parágrafo essas mulheres. Percebam que passa de meninas para mulheres. E o enunciado da questão novamente. No texto, a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. Recorrência aparece muitas vezes. Resposta correta, letra A. Vou falar as outras. Por último, a A. Não concordei muito não, mas já vou explicar por quê. E qual é a intenção da forma como foi elaborado o enunciado, tá? Vamos lá, letra B. Indicar a falta de identidade típica da adolescência? Não. As alegres meninas. O artigo definido é que dá uma identidade, tá? Se existe uma recorrência do emprego do artigo definido, então as meninas são meninas específicas, são meninas que dá para você perceber, dá para você configurar, elas têm identidade, tá? Então não indica falta de identidade típica da adolescência, não, é o contrário. E essas meninas, né, enfim, o uniforme as despersonaliza, o riso de cada uma as diferencia e tal. Enfim, as alegres meninas que passam na rua, as alegres meninas que estão sempre rindo. Não tem uma falta de identidade, não, ao contrário. E não tem uma falta de identidade típica da adolescência, não, tá? Elas são, o texto todo descreve adolescentes. Só que aconteceu um crime e aí as adolescentes perderam o riso. Elas se tornaram adultas de uma hora para outra. Letra C. Organizar a sequência temporal dos fatos narrados? Não tem nenhuma utilidade. Os pronomes não aparecem para dar uma sequência temporal, tá? O que daria uma ideia de sequência temporal seriam alguns advérbios, como depois, agora, ainda, sei lá. Alguns advérbios que dão uma ideia de sequência temporal, ou também a conjugação do verbo. Se o verbo estiver no presente, passar para o futuro, ou estava no pretérito, vem para o presente, é que dá uma ideia de sequência temporal. Os artigos e o pronome, o artigo as, pronome essas, não vem com essa função, não é próprio
dessas classes de palavras, tá, minha gente linda? Letra D. Complementar a descrição do acontecimento trágico? Também não, tá, gente? A descrição, a descrição seria feita com outros elementos, inclusive advérbios também e tal. Teria que ser uma questão sintática e não da classe das palavras artigo definido feminino plural e pronome possessivo plural, tá? Pronome demonstrativo, desculpa, plural. Letra E. Expressar a banalidade dos assuntos tratados na escola? Não, de jeito nenhum. Nada a ver, tá, gente? No último parágrafo, o recurso contribui para outra coisa completamente o contrário de banalidade. Ao contrário, uma tensão terrível aí, tá? Então, no texto, a recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para intensificar a ideia do súbito amadurecimento. Gente, entendi, né? O pronome aparece muitas vezes, essas, e o artigo também aparece muitas vezes. No último parágrafo, ele aparece novamente, como apareceu no decorrer do texto. Até então, o texto mencionava meninas alegres, livres, felizes, rindo por bobagens, como uma menina deve ser, né? E no final o sorriso delas já apagou, né? O sorriso apagou, elas se tornaram sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Uma das meninas havia morrido vítima de um crime. Enfim, e elas se tornaram adultas. Eu acho, cá entre nós, que seria a mudança das palavras de meninas para mulheres, que intensificaria isso. E não o uso dos pronomes, do artigo e do pronome, tá? Mas, enfim, a banca entendeu que seria, novamente, o uso do artigo as e do pronome essas, que intensifica a ideia do súbito amadurecimento. Mas não achei difícil responder essa questão, porque a ideia do súbito amadurecimento, ela é facilmente percebida na leitura, tá? Mas eu entendo que o que intensifica a ideia do súbito amadurecimento é a mudança da palavra, a mudança de sérias, de alegres para sérias, e a mudança de meninas para mulheres. Né? O artigo aí, né? O substantivo aí, meninas, passa a ser mulheres. Essa mudança de meninas para mulheres é que intensifica a ideia do súbito amadurecimento. Mas não é difícil responder por eliminação e também porque, primeiro que é a letra A, né? Então vai fácil. Intensificar a ideia do súbito amadurecimento é o tema central aqui deste mini conto, deste conto, não sei se é um fragmento, tá? De Carlos Drummond de Andrade. Gostei, é isso mesmo. Estou aqui discordando da banca do Enem. É assim mesmo, minha gente. Não significa, gente, que eu estou falando mal. Quero deixar claro aqui. Essa questão especificamente, a elaboração dela ainda não é muito, eu não estou muito por dentro com isso aí não, tá? Mas o que a prova de linguagens, a crítica que muitas vezes chega a mim a respeito da prova de linguagens nos comentários, é uma questão de fundamentação teórica. Eu acredito na prova de linguagens pela fundamentação teórica dela. Ela é uma prova para o estudante, para entender o que o estudante, ao concluir o ensino médio, consegue ler dos textos, consegue analisar dos textos e tal, enfim. Poucas questões são como essa que eu li agora, a questão 42 da prova de linguagem do Enem, PPL 2019, prova azul. Poucas são assim que vão ali no assunto conteudístico sobre pronomes e sobre artigos. Na maioria das vezes as questões são de leituras. Leitura, interpretação, o que você chama de interpretação de texto. E é isso que deve ser. Por que nós estudamos a língua? Para decorar os pronomes e decorar os artigos, as classes de palavras, a conjugação dos verbos e essa coisa toda, para decorar as regras gramaticais? Não. É para entender os textos, para ler, é para isso que a gente estuda português.
para conhecer os textos, entender que tipo de leitura se pode fazer, tanto dos textos técnicos quanto literários, artísticos, imagens e essa coisa toda. É isso, por isso que tem tanta questão assim no Enem, e isso é muito certo, é muito bom. Nós não vamos passar o ensino fundamental, o ensino médio decorando, que fazendo treino, e aí alguns mais habilidosos e talentosos se saem bem, e a maioria, que tem outros talentos, não em português, não em leitura, vão se sair mal. Tá? O ideal é que todo mundo conquiste uma possibilidade de realizar boas leituras e entender os textos. Sabe, gente, é isso, ser leitores. O estudante deve terminar o ensino básico, a educação básica, que é fundamental e médio, conseguindo captar o mundo, visão crítica, olhar crítico às coisas. Por isso que eu não deixo, não, eu sou feminista, né? Ninguém tem nenhuma dúvida, e eu não deixo de comentar quando encontro um teor machista na história toda, tá? Porque a gente deve ser crítico, gente. Assistam aos jornais com crítica, aos vídeos no YouTube também, criticando. Será que é isso mesmo? Não aceitem tudo que vem, tudo mastigadinho e digam e coloquem para vocês como verdade, não. Sabe? Leiam, pensem, reflitam, questionem, critiquem, duvidem. Duvidar é um grande dom. Duvide. Será que é isso mesmo? E o que eu mesmo pensei toda a minha vida, será que era isso certo mesmo? O que as pessoas me disseram para fazer, será que era aquilo que eu tinha que fazer mesmo? É o melhor para mim? Questione, critique, duvide. Tá, meu amor? Com amor e muita luz. Tchau!